Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos começar mais um tópico, né? Falar um pouquinho sobre a média, mediana e a moda de uma população e de uma amostra. Depois a gente vai encontrar uma média ponderada de um conjunto de dados e a média de uma distribuição de frequência. Depois disso, a gente vai entender como descrever a forma de uma distribuição simétrica, uniforme ou assimétrica e aí comparar média, mediana de cada uma delas. Vamos lá? Bom, então esse capítulo nós vamos falar sobre medidas de tendência central. Galera, a medida de tendência central é um valor que representa uma observação típica ou central de um conjunto de dados. Basicamente, a gente tem três tipos: a média, a mediana e a moda. Sendo que a média a gente vai discutir a aritmética e a ponderada, tá bom? Bom, então começando com essas medidas de tendência central, a primeira e a mais comum é a média aritmética, que constitui uma posição central aí dos seus dados. Aqui eu tenho a simbologia e eu tenho que chamar a atenção de vocês nessa simbologia. Quando eu tiver um X e uma barra em cima, isso aqui está dizendo que a média ela é amostral, tá bom? Amostral. E aí eu coloquei assim, ou Mi, que é uma letra grega, né? Então toda vez que for letra grega, e essa letra aqui chamada Mi, ela vai estar representando a população. Então, falei da média aritmética. Mi, eu estou falando da média populacional. Se eu estou falando média X barra, eu estou falando de média amostral, tá bom? Bom, o que isso diferencia na fórmula? Não diferencia em nada na fórmula, tá? A equação é a mesma, só que a gente tem que fazer sempre essa leitura de o que eu estou trabalhando, se é amostral ou se é populacional. Então, assim, a média amostral, ela é dada por esse símbolo aqui, né? Somatório de I igual a 1 até N, né? Que é o conjunto dos meus dados, da minha observação, XI, dividido pelo conjunto de dados aí, o tamanho da minha amostra. Caso N, ou seja, é x1 mais x2 mais até xn dividido por n. Bom, aqui eu coloquei o que significa cada coisa. X barra é a média aritmética, xi é os valores da variável, né, a sua observação, e n, minúsculo, é o número de valores. Se fosse populacional, esse n aqui seria maiúsculo, tá? São essas diferenças, mas diferenças na letra para poder a gente identificar o que é a população e o que é a amostra, tá certo? Bom, então encontrando a média e a amostral, que é o que realmente a gente acaba utilizando, considere os seguintes dados: 5 salas de aulas com respectivos alunos em cada sala. Eu tenho 46, 54, 42, 46 e 32. Bom, para eu calcular a média disso, primeiro eu tenho que associar cada número a uma variável, né? A minha observação no caso. Então seria que x1 é o 46, x2 é o 54, x3 é o 42, x4, 46 e x5 o 32. Como que eu faço para poder calcular a média disso? Somo todos eles, não é isso? E depois divido pelo meu número de elementos, ou seja, número 5. Então somei todos eles ali, dividido por 5. A soma de todos eles dá 220, dividido por 5. Então, minha média aí de alunos é igual a 44. Bom, bem simples, vocês já estão acostumados a fazer média aritmética. Bom, seguindo aí adiante, a gente tem a mediana. A mediana ela é o valor central quando os dados são organizados em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. E aí, aqui a gente tem que sempre observar se a quantidade de dados é par ou é ímpar. Então, se for ímpar, a mediana é muito fácil de encontrar. Se organizou ali em ordem crescente, basta você olhar o valor do meio. Aquele ali vai ser o valor da sua mediana. Agora, se for par, a mediana são
os valores centrais ali, né? E eu faço uma média daqueles valores. Como assim, professor? Bom, vou pegar aqui um exemplo. Ó. Considere os seguintes dados, então 5 salas de aula, com respectivos alunos em cada sala. Pegamos ali 46, 54, 42, 46, 32. Qual é a mediana? Bom, professor, você falou aí que a mediana é o elemento do meio. Opa, calma, gente. A gente tem que fazer o quê antes disso? De pegar esse valor central, a gente tem que organizar, tá? Colocar em ordem crescente. Então, é o que a gente vai fazer aqui, ó. Então, coloquei aqui em ordem crescente, ficou 32, 42, 46, 46 e 54. Agora sim, é o elemento do meio, ou seja, 46 é a minha mediana. Assim fácil, professor? Porque ele tem o conjunto de dados que ímpar. Então, basta eu olhar o elemento central. Então, é esse camarada aqui, 46. Ficou diferente um pouquinho da média, que a média era 44. Depois a gente vai discutir essas coisinhas. Bom, agora eu quero que vocês suponham que a gente tenha 8 salas da seguinte forma. Então, agora eu tenho aqui, ó, 50, 45, 54, 42, 40, 37, 46 e 54. E aí eu pergunto para vocês, qual é a mediana? Bom, agora aqui eu tenho um número par, né, de salas, de alunos nas salas, né? E aí o que eu tenho que fazer? Primeiro, organizar, né? Então, eu organizo os meus dados. Eu coloco lá 37, 40, 42 e sucessivamente. E agora eu pego o quê? Os elementos centrais. Quais são os elementos centrais aqui? É o 45 e o 46. Qual a mediana? Bom, eu faço uma média aritmética desses dois valores. Então, eu pego aí o 45 mais 46 e divido por 2. Então, a mediana nesse caso seria 45,5. Tá certo? Então, quando for ímpar, é o próprio elemento central. Quando o conjunto de dados for par, basta eu pegar aí os elementos do meio e fazer a divisão aí por 2. Então, eu quero fazer uma observação aqui com vocês. Quando o conjunto de dados contém valores extremos muito alto ou muito baixo, a mediana ela é a medida de posição central preferível. Ou seja, muitas vezes a gente pensa que a média é a melhor medida para tendência central, mas depende de como estão os seus dados. Então, por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, suponha que tenhamos o seguinte conjunto de dados: 50, 45, 54, 2, 40, 7, 46 e 800. Qual a medida de posição central que representa melhor esses dados? Bom, se a gente realizar aí a média, olha quanto que está dando, 130,5. Por quê? Porque eu tenho um valor aqui muito alto, né? 800, e tem valores muito baixos, 2 e 7, que representam aqui o meu conjunto de dados. Esses valores que estão ao extremo são chamados também de outlier, tá? Ou outlier. Então, eu coloquei até a figurinha aqui, ó. Eu tenho o meu conjunto de dados, que estão aqui basicamente todos juntos, né? E aí eu tenho um camarada fora, né? Esse camarada fora aqui é o meu outlier, tá? O meu outlier. Então, é como se fosse esse 800 aí, esse número 2, porque ele está fora do padrão. Então, muitas vezes, recomenda-se utilizar a mediana para poder fazer essas contas. Bom, porque ela vai representar melhor a medida de tendência central, tá? Onde que seus dados estão posicionados aí mais em torno do centro. Bom, então agora suponha então, que a gente tem esses conjuntos de dados aí, e aí você faz a seguinte pergunta lá, você pode até colocar no Google: qual a medida de posição central que melhor representa esses dados, né? Então, neste caso aqui, a ideia é fazer a mediana, porque ela vai excluir esses outliers, né? Então, muitas vezes é interessante a gente fazer a média e também fazer a mediana. Se elas estão aqui muito próximas, então eu sei que meu conjunto de dados está mais concentrado, né? Está certinho, não teve nenhum ponto fora aí da minha curva ou um erro de medida, tá? Então, aqui, para resolver esse problema, basta eu organizar ele de forma crescente. E aí, como o conjunto de números aí é par, eu vou pegar o 45 e o 46, que são os elementos centrais, e vou dividir esses caras por 2 e encontrar aí a minha mediana. Bom, não mudou do exemplo passado, né? Porque ele não prevê esses camaradas aqui, ó. O 800 não entra na conta, o 2 e o 7 também não entram nessa conta. Tá certo? Mediana também é uma medida muito importante, galera.
Bom, e uma terceira medida aí que é bem interessante, principalmente quando a gente está trabalhando com dados qualitativos, tá? É a moda. Então, o que é a moda? A moda é o valor que ocorre com maior frequência aí no conjunto de dados. Então, se eu tenho esse primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho 32, 46, 40, 41, 46, 55, 54. Qual é a moda? Bom, eu olho para esse conjunto de dados e vejo qual é o elemento que mais se repete. No caso aqui, ó, o 46, ele está aparecendo uma vez, duas vezes. Então, se ele apareceu duas vezes, a moda para esse caso aqui é o 46. Exemplo 2. Eu tenho aqui outras medidas. Tenho 32, 46, 40, 41, 46, 32, 54. No caso, então, eu tenho o 32, que aparece aí, né? Mais vezes, o 46 também mais vezes. Então, eu posso dizer que eu tenho duas modas nesse segundo caso. Moda 1, 46 e moda 2, 32. Ou seja, eles são bimodais. Mas, professor, e se eu tiver, por exemplo, se eu tivesse aqui nesse conjunto de dados outros 54, seria trimodal? Não, aí quando passou de 2 já vira multimodal, né? E se eu não tivesse nenhum dado que se repete? Aí seria apenas amodal, beleza? Então, entenda aqui que a moda é a única medida de tendência central que pode ser usada para descrever dados no nível nominal, ó, de mensuração. Isso aqui é muito importante, porque quando a gente está tratando com dados qualitativos, a moda ela pode auxiliar a gente a identificar a resposta que mais aparece. Mas quando a gente está trabalhando com dados quantitativos, aí ela já não é muito utilizada não. A gente acaba usando mais mediana e média, tá certo? Bom, é um exemplo aí para poder a gente sintetizar tudo isso. Em um debate político nos Estados Unidos, pede-se a uma amostra dos membros da plateia que indique o partido político ao qual pertencem. Suas respostas são mostradas na tabela aí abaixo. Qual é a moda das respostas? Bom, então a tabelinha fala o seguinte aqui, eu tenho o partido político, democrata, frequência 46 respostas, republicano 34 respostas, independente 39, outro ou não sabe 5 respostas. Qual a moda? Aí fica fácil, né? Não é o elemento que mais se repete? Então no caso aqui, o democrata que apareceu 46 vezes. Beleza? Entendido? Bom, galera, o próximo tópico é média ponderada. E até trouxe aqui um recorte, né, que o G1 sempre está trazendo algumas informações relacionadas assim, à média, né, a idade média de mortes ou algo do tipo em relação aí aos anos, né, das pessoas. Mas como que se dá, como calcula a média ponderada, né? Então, a média ponderada ela é calculada dando-se a cada observação um peso que reflita a sua importância. Para poder ficar um pouco mais fácil o entendimento, geralmente a gente pode colocar assim, ó, eu tenho 3 provas para dar, mas a prova 2 ela tem um peso maior. Ao invés dela valer 5, por exemplo, ela vai valer 10. Então, eu consigo atribuir um peso, tá, a essa observação. Então, aqui a gente tem o XI, o valor da observação, e o WI, que é o peso dessa observação. Então, a equação está aqui, ó, somatório de WI vezes XI dividido pelo somatório do peso da observação. Vou fazer um exemplo aqui com vocês que vai ficar bem claro. Ó, considere a seguinte amostra de 5 aquisições de determinada matéria-prima ao longo dos últimos 3 meses. Aí ele fala assim, ó, tem aquisição de 1 a 5, né? E o custo por quilo dá 1, 3, dá 2, 3,40, o custo 2,80, 2,90 e 3,25. E aqui a quantidade de quilos. Então, da primeira aquisição foi 1.200, da segunda foi 500 só, da terceira foi 2.750, da quarta foi 1.000 e da quinta 800. Suponha que um gerente queira saber o custo médio por quilo da matéria-prima. Como que você vai fazer essa conta? Bom, aqui fica fácil, galera. Ó, eu tenho aqui que o custo por quilo é a minha observação, é o meu XI, que é o 3, 3,40, 2,80. E o número de quilos é o peso associado a isso, o quanto que eu comprei. Então aqui, 1.200, 500 e assim vai. Para eu resolver isso, basta eu fazer o quê? Multiplicar esses caras
Então, 3 vezes 1.200, que vai dar 3.600. 3,40 vezes 500, que vai dar 1.700. E aí eu faço para cada elemento. Fiz isso, eu começo a somar esses caras, ó, 3.600 mais 1.700 e assim sucessivamente. Quando eu somar todos os xi vezes wi, eu tenho 18.500. Bom, para calcular a média ponderada, então vai fazer o quê? Basta pegar esse 18.500 e dividir pelo somatório do wi, no caso aqui dos 1.200, 500, 2.750, 1.800, que dá 6.250. Então, eu vou ficar com a seguinte média, 18.500 dividido por 6.250, que está dando aí 2,96, que é o custo médio por quilo. Então, quando eu tenho essas variáveis, observação, e o peso associado àquela medida, basta eu fazer essa multiplicação do x com o w, que é o peso, somo todos e depois eu divido aí pelo somatório aí do peso da observação. Tá certo? Então, na próxima aula, a gente vai ver também a média ponderada, mas só que com um contexto um pouquinho diferente, quando a gente tiver com o intervalo de classes. Bom, ficamos por aqui e até a próxima.